Oh Deus, amém. Está usando, Deus. Amém, Jesus. Pastor João. Oh Deus, amém. A sua vontade através da vida dele. Oh Deus, amém, Para que a sua palavra Jesus. venha ser manifesta. Para que a Oh sua Deus. vontade venha ser manifesta através Sim, da ó vida Pai. dele. Sim, ó Deus. Usa ele conforme a tua vontade. Sim, ó Deus. Em nome do seu filho Em nome amado de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Que bom que você está aí. Muito bom te ver. Como o Reginaldo falou aí, nós estamos precisando muito de oração. E o cristão não é isento da enfermidade, da dor, da perca, das dificuldades. A Bíblia não diz que nós somos isentos, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam por que o cristão fica enfermo, por que passa tantas dificuldades. Tem coisas que têm explicação e tem coisas que não têm explicação. Ninguém consegue explicar Deus, sim? Sim ou não, gente? Consegue explicar Deus? Não. Nós temos algum exemplo na Bíblia, né? De pessoas que passaram dificuldades, perderam tudo. Eu estava essa semana foi uma semana de muita meditação, né? Temos um irmão que roubaram o Uno dele, um ninho que ele servia para fazer compra no mercado, servia para ir na chácara, no terreno que ele tem, servia para andar por aqui. Quanto faz falta, né? Quem já perdeu alguma coisa? Alguém já perdeu alguma coisa? Sim, roubou, perdeu, teve um prejuízo, né? A gente vê agora no Rio Grande do Sul, as pessoas têm uma vida, né? Tem suas casas, tem seu emprego, de repente acabou tudo. E muitas vezes perdeu a vida, né? Quando fica vivo, ainda tem uma solução. Deus pode recuperar, pode, né, trabalhar, mas quando perde a vida também, aí é difícil, né? E eu estava lembrando também que não é fácil. Às vezes a gente lê na Bíblia, a gente lê aqui na Bíblia, mas não consegue aplicar isso aqui no coração da gente para a gente sentir na pele o que as pessoas sentiram. Estava pensando de Jó, o Roberto falou esses dias aqui, uns 15 dias atrás. Jó, de repente, ele perdeu tudo que ele tinha, cara. E depois, na primeira etapa, perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu tudo, e depois ainda perdeu a saúde ainda. Aí ficou na cinza. Às vezes a gente lê, e a gente passa despercebido, leu, passa para outro capítulo e vai embora. Só que a gente não para refletir. O quanto é difícil você perder tudo que você fez. Aí nós cantamos um canto aqui, como que é, ô Larissa, esse último agora? Só quero a ti, como que é? Hã? Só quero a ti. Irmão, pode perder tudo, mas tendo Jesus, meu irmão, pode perder até a vida. Mas tendo Jesus, nós vamos estar na glória, né? Eu estava aqui, a gente cantando, e às vezes a gente fica assim, né? Falta muita gente, falta a família. A família do André está doente, né? Do irmão Ivan, não sei, eu acho que está viajando, deve estar viajando, tá, Paulinho? Viajando, e minha esposa não veio, não está aguentando vir, e outros também não estão conseguindo. Então, outro está enfermo, né? A irmã Roseli já acho que é a 5ª vez que vai no médico, foi 2 vezes na Santa Casa e 3 no UPA agora. Então, com o Carlos, então a gente vai pensando, falando, o que está acontecendo, né? Não só com nós, né? Que a gente, nós somos mestres para sentir quando toca em nós, sim ou não, gente? Você lembra da pandemia, do coronavírus? Ah, começou na China, depois não sei aonde, foi vindo, já chegou no Brasil.
Aí a gente vai orando, ó, chegou no Brasil, você fica sabendo, opa, tem alguns estados que já tem, está manifestando. Pá, e sabe aonde chegou? Na nossa casa, chegou na igreja, no nosso meio, no nosso convívio, aí a gente sentiu na pele, né? Então é terrível. Mas o nosso Deus está no controle, amém, gente? Quem crê? Deus está no controle. Reginaldo falou bem, Deus fez a terra tudo normal, tudo bem, tudo que fez muito bom. E às vezes é a imprudência do homem, às vezes são muitas coisas, a ganância, né? A ganância vai destruindo as matas, porque quer a madeira, quer o minério, quer as coisas, e vai destruindo tudo, né? Aí chega, muitas vezes, no estado que às vezes nós chegamos. Mas hoje eu quero falar alguma coisa que possa tocar no nosso coração, a gente pode sentir que é isso que acontece na nossa vida, muitas vezes. Eu quero falar hoje, o tema é o silêncio de Deus. Quem já passou por isso? Antes de começar a abrir a Bíblia para falar, eu quero contar uma história que eu vi que é verídico, né? Eu não sei a fundo, às vezes a gente ouve e quando chega na gente, às vezes está torcido, não é igual ao original, mas pelo menos o básico nós vamos entender. Na Amazônia, existe uma tribo de índios, eu não sei o nome, mas existe uma tribo de índios que cada índio tem seus costumes, né? Tem umas tribos que tem o costume que quando o adolescente vai passar para ser adulto, né? Ele tem que passar por algumas provas. Tem uns que eu assisti uma vez, dá arrepio, né? Eles ajuntam muito aquela formiga bem grande, aquela formigona, a gente conhece formigão, né? Aquele formigão bem grande, aqui lá tem um marrom, tem um pretinho, tem várias... Eles juntam muito aqui lá e põem dentro de um lugar assim, e o adolescente enfia a mão lá dentro. E aí fica lá. Eles põem isso tudo com o ferrão para dentro daquele negócio, ele enfia a mão, tipo uma bolsa assim, enfia a mão, e tem lá o prazo de ficar, depois enfia outro, e ele não pode chorar, não pode... Sim, eu não sei, é uma tortura, né? Um negócio doido, né? Mas essa tribo que eu quero falar, o teste dessa tribo, quando o adolescente quer tornar adulto, então o pai pega ele, leva para uma mata bem fechada, passa uma fenda nos olhos dele, ele não pode enxergar, e a ordem é o seguinte, não pode tirar essa fenda momento nenhum. E deixa ele dentro da mata, com os olhos fechados, e não pode sair dali, e então ele não sabe de nada, e para ele, se tirar, perdeu, nunca chega à maturidade. Então todos eles querem chegar à fase madura, né, adulto. E o pai leva ele e deixa lá na mata, no meio das feras, e diz que aí o pai fala assim, ó, quando você sentir a flecha do sol no seu rosto, aí você pode tirar a fenda. Mas enquanto você não sentir a flecha do sol que bate no seu rosto, a flecha entra na mata, né? No meio das árvores ali, então ele vai sentir que já é dia e ele pode abrir os olhos, tirar a fenda dos olhos. E o rapaz fica a noite toda ali. Ele escuta barulho de animais, urro de lobos, todo tipo de barulho na mata, e barulho perto dele, e ele fica firme ali, que ele quer virar homem. Então, para virar homem, ele tem que passar por isso, né? E ele passa a noite toda, tem momento que ele acha que o animal vai pegar ele mesmo, não tem jeito, mas ele tem que ficar ali firme. De manhã, quando ele sentiu a flecha do sol, ele tirou a fenda dos olhos, o pai dele estava sentado lá de longe, com a arma na mão, a noite toda vigiando ele. Só que ele não pode contar para os outros. Ele não pode contar para os outros adolescentes. Isso aí é o primeiro segredo do adulto, é guardar o segredo.
O pai estava ali vigiando ele para nada acontecer com ele. Amém, gente? Eu falei, Deus é assim conosco. Às vezes Deus dá um silêncio, a gente só vê, só escuta coisa ruim, só escuta dificuldade, luta, você fala, cadê Deus? Cadê meu pai? Sabe onde que Deus está? Pertinho de nós, nos vigiando contra o inimigo, contra o mal, contra as pessoas que vão nos pegar, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. Quando você se sentir sozinho, Deus nunca. Quando Jesus falou que Ele jamais ia nos deixar sozinhos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, gente? Quando eu vi isso, falei, Deus, às vezes Deus silêncio. Aí eu resolvi falar sobre isso, o silêncio de Deus. Não sei se você já ouviu, se você já sentiu isso. Tem dia que a gente não ouve de Deus de jeito nenhum. E como nós ouvimos de Deus? A palavra de Deus. Cada vez que a gente abre a Bíblia, está falando, Deus está falando conosco. Mas aí tem momentos que a gente precisa do sim de Deus. Tem momentos que a gente precisa, talvez, de uma palavra. Aí eu coloquei, glória a Deus. Aí eu coloquei umas perguntas, para a gente fazer pergunta junto e responder junto. Amém, gente? Está disposto? Amém? Porque às vezes Deus se cala na Bíblia. A gente vai ler a Bíblia e tem momentos que Deus não fala. Por quê que às vezes Deus se cala na Bíblia? Eu vou falar bem rápido, que não está dentro do esquema aqui, para a gente não tomar muito tempo. Mas, quando foi que Deus calou? Os filhos de Eli, Deus já tinha falado com o profeta Samuel, que era pequeno ainda, tinha falado que ia trazer juízo e ia matar os filhos. Os filhos estavam rebeldes, que era filho do sacerdote Eli. E eles foram para a guerra e levou a arca de Deus. Quer dizer, tem momento que a gente usa as coisas de Deus como amuleto. O que é amuleto? É aquilo, uma escória, alguma coisa. Quer dizer, eles não estavam bem com Deus. Mas vamos levar a arca de Deus, né? Deus não está na arca? Sim ou não, gente? Quando os filisteus tomam a arca, os filisteus tomam a arca do povo de Israel. A arca foi para a casa de Dagon, do deus Dagon, que era um deus que eles tinham um templo. Aí eles colocaram a arca lá dentro. O que aconteceu? O Dagon no outro dia estava caído de bruços diante da arca. Aí no outro dia eles colocaram lá de novo. Aí no outro dia cedo, o Dagon estava caído de bruços e com as mãos, os pés cortados e o pescoço cortado. Ele falou, nós não queremos esse dos judeus, não. Então, eu quero falar assim, como que Deus calou? Eles levaram a arca para a guerra. Só que Israel estava em pecado, o povo estava em pecado. E não adianta guerrear em pecado e falar, vamos levar a Bíblia, né? A Bíblia vai nos livrar. A Bíblia nos livra. Às vezes a pessoa fala, deixa aberto no Salmo 91, que aí vai expulsar todo o mal. A Bíblia não expulsa demônios. Expulsa demônio é quem crê na Bíblia e expulsa demônio. Somos nós. Amém, gente? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas não põe a Bíblia para expulsar demônio. Quem tem que expulsar demônio somos nós que cremos na Bíblia. Amém, gente? Quem está entendendo? E eles foram para a batalha. Quando os filisteus escutou um barulho, e grito e louvor lá no arraial dos judeus. Ele falou, o que aconteceu? Alguém falou, chegou a arca de Deus lá. Ele falou, nós estamos ferrados. Esse Deus é o Deus que saiu do Egito, fez tanta coisa no Egito, então nós estamos ferrados, nós estamos derrotados. Mas aí eles falaram, não, vamos forte e vamos vencer. E eles entraram na batalha e venceram a guerra. A arca de Deus estava lá, mas Deus não agiu. É isso que eu estou falando, o silêncio de Deus. Deus estava ali junto com eles na arca, Deus sempre esteve na arca, presença de Deus. Mas Deus não agiu, deixou o seu povo ser derrotado, levar a arca embora. Eli morreu, os filhos de Eli morreram na guerra. Então,
Mas só que depois que a arca chega lá eles colocam a arca lá no templo de Dagon, o que aconteceu com a arca? O presente de Deus estava ali, destruiu Dagon, arrancou o pescoço de Dagon, do ídolo deles. E depois eles mandaram a arca embora, onde que a arca chegou, os curiosos. Quem já viu falar de curioso? Você já viu falar de curioso? Toda cidade tem curioso, desde esse tempo já tinha curioso. Teve um acidente, e o povo está lá, e o curioso chegou e, dá licença, eu sou parente da vítima, dá licença. Chega lá, tinha um jumento atropelado, estava morto. Pode pegar então e leva, né? Sou parente da vítima. É o curioso, né? Quer chegar, quer levar. E os curiosos chegavam na arca e, olhava lá dentro da arca, era olhar e morrer. Olhava, morria, mas foi matando. Aí ele ficou sem saber o que fazia da arca. Mas essa aí é outra história. Deus se cala muitas vezes. Você fala, mas por que Deus não fala? Porque às vezes Deus se cala na Bíblia. Deus se cala porque Ele sabe o tempo certo para tudo. Amém, gente? Eclesiastes 3, 7, nós não vamos ler todo o capítulo, mas o 3 e o 7 pelo menos. Fala, Eclesiastes 3, 7. Tempo de rasgar, fala comigo, tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Quem já falou fora de hora aqui? Seja sincero. Quem já falou a hora que não devia falar? Já também. Talvez se a gente tivesse fechado a boca, tinha evitado muita coisa. Sim ou não, gente? Que lá está falando para nós. Deus tem o tempo dele. Tem o tempo dele falar e tem o tempo dele calar. E nós vamos aprender isso também. Não tem uma coisa pior da gente inverter essa ordem. Não sei se você está me entendendo nessa noite. Na hora que a pessoa falar, fala, não tem nada a falar, não. Fala. Não tem nada a falar. A ordem não é para falar, eu vou falar. Mas você vai falar ou não vai falar? Né? Então a gente tem que saber a hora da gente falar e tem que saber a hora da gente ficar caladinho. Segunda pergunta. Todo cristão passa por esse tempo de não ouvir a voz de Deus? O que vocês acham? Todo cristão passa por esse tempo de não ouvir a voz de Deus? Sim ou não? Sim. E olha, deixa eu falar. Muitos conhecem a história de Saul, do rei Saul e o rei Davi. Davi era genro de Saul e Deus rejeitou Saul. E Saul foi pisando na bola e Deus foi rejeitando e foi tratando. Aí chegou uma hora que Deus não falava de jeito nenhum com Saul. O rei Saul desesperou. Ele queria que Deus carimbasse. Cuidado. Às vezes nós levamos um papelzinho diante de Deus. Deus, aqui está meu pedido. Carimba para mim. Aí Deus olha, fala, não. Deus, mas carimba, eu quero só o carimbo do Senhor. Saul foi assim. Davi falou, Deus rejeitou você. Ele falou, não, então... O Samuel falou, Deus rejeitou você, Saul. Deus tinha rejeitado ele. Aí ele falou, não, mas me honra pelo menos diante das pessoas. Diante do exército, diante do povo. Me honra pelo menos diante... Samuel foi saindo assim, e ele pegou no manto de Samuel e puxou. Quando puxou, rasgou o manto. Aí Samuel falou, Deus acaba de rasgar o reino de sua mão agora. Está lá na Bíblia, nós lemos poucos dias. E deu um desespero em Saul, e ele procurou todo jeito para Deus falar. Aquele tempo tinha Urim Tumim, eu não sei como que era, mas eu sei que consultava a Deus através do Urim Tumim, consultava através de lançar sorte, né? Lembra lá que o Acã, né, que roubou a cunha lá, que ficou com a cunha e a capa, lá a cunha de ouro e a capa babilônica. Então, lançar sorte foi caindo a sorte. Depois, agora, quando o filho de Saul provou do mel lá na ponta da vara, comeu, né? Jonas,
E ele não sabia que Saul tinha feito um voto, e Deus travou. Ele não sabia, mas quando ele foi buscar Deus, Deus não falou, tem pecado. Então, lançou sorte, caiu na família, e aí ele falou, só eu e Jonas estamos aqui. Então eu fico de um lado e Jonas do outro. Ele lançou sorte, caiu em Jonas. Aí ia matar ele, mas aí o povo não deixou, né? Porque não sabia, ele era inocente. Então tinha muitas maneiras de Deus falar. E fala que o profeta Saul, o rei Saul procurou o profeta, procurou todo jeito. Aí não teve jeito. Aí ele falou, o último recurso agora é a feiticeira. Foi para a feiticeira, foi para a feitiçaria. Foi lá na feiticeira e disfarçou que não era rei, foi lá. E quando a feiticeira invocou lá, que ficou, aí falou, nossa, você é o rei Saul, você vai me matar, você está armando comigo. Ele falou, não estou armando não, é porque eu preciso falar com o profeta Eliseu. Não, o profeta Samuel, ele morreu e eu preciso falar, Deus não fala comigo de jeito nenhum, agora eu quero falar com ele. Quer dizer, desesperou, foi falar com o morto, alguém que tinha morrido, né? Ele era muito amigo do profeta, mas quem sabe o profeta pode falar para mim, né? E aí é uma polêmica sem fim esse negócio, né? Que aí tem gente que fala que depois que a pessoa morre, a pessoa vem falar. Eu não acredito. O negócio já estava tudo escuro, né? A feiticeira falou, aí quando invocou lá, aí a feiticeira fala, quem você está? Ele falou, não sei quem, falou, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo um homem subindo da terra, numa capa preta. Aí tem gente subindo da terra numa capa, vestida. Que jeito que está? Está em volta de uma capa e não sei o quê. Subindo da terra. Será que é de Deus? A Bíblia fala que o céu, para o sábio, ao céu em cima, o céu é em cima, o inferno é embaixo. Para o sábio é o caminho que leva para o céu em cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Quer dizer, se a pessoa saiu de baixo, já tem dúvida, né? Então a gente não pode afirmar que, né, e veio e falou com ele, falou, hoje mesmo, amanhã ou hoje mesmo você vai estar comigo, né? Falou com o rei Saul. E a gente sabemos que foi para a guerra e foi morto, né? Ele não morreu na guerra, foi ferido, depois ele suicidou, né? Então pior ainda, né? Ele se lançou, pediu para o servo dele matar ele, que ele tinha sido ferido. Ele era tão ruim, ele falou, não quero que o inimigo me mata você. Os jovens não têm coragem, depois a lança deu lá assim, e peitou na lança e morreu. Suicidou, depois o moço dele também suicidou, e morreu. Então, o que eu quero falar é o seguinte, há um desespero quando Deus não fala. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ficar firme, sabe? Às vezes você fala, mas eu vou só saber, vai ler a sorte, saber como é que está a minha sorte agora, né? A sorte nossa, meu irmão, está traçada, está na mão de Deus. A Bíblia diz assim, Salmo 139, versículo 16, diz que o Senhor nos viu a substância ainda informe no ventre da nossa mãe, e escreveu no seu livro todos os dias da nossa vida, sem que tivesse um dia. Então Deus tem um relato todo da nossa vida, sabe? Galho de arruda de trás da orelha, isso não vai resolver. Coitado da arruda, né? Não tem nada a ver com isso. Com a sua vida, tá ruim, vou pôr um galho de arruda, espantar os fluidos. A gente tem que ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, esse tal é dele. Se não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então é o Espírito Santo em nós que vai selar a nossa vida. Amém, gente? Então, todo cristão passa por esse tempo de não ouvir a voz de Deus? Sim, mas essa fase não dura muito tempo. No tempo certo, Deus fala. Amém, Jesus? Jesus passou por esse momento de não... Olha, Jesus, todo o seu ministério, ele é o próprio Deus, encarnou, veio para salvar a humanidade. Toda vez que ele orava, Deus respondia, Deus sempre estava com ele. Mas no momento da crucificação, momento mais escuro da vida de Jesus, abre para mim? Quem abre? Aí, o momento mais escuro. Por que mais escuro? Jesus estava... Quando Jesus orou 3 vezes a mesma oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Obrigado, Paulinho. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus sabia do momento
que Deus ia abandonar ele. Porque não tem uma coisa pior do que sentir abandonado. E por que Deus virou as costas para ele? Porque naquele momento ele estava representando eu e você. Ele estava carregando o nosso pecado sobre ele. E Deus não pode compactar com o pecado. O próprio filho dele na cruz, nos últimos momentos, Deus teve que virar as costas. E Jesus se sentiu sozinho, o homem, a carne humana sozinho. Terrível, irmão. Por um pouco momento. Mas ele brada da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu sozinho, irmãos. Ele se sentiu desamparado. Ele sentiu que Deus virou as costas para ele. Porque ele estava carregando o pecado da humanidade. Todos os nossos pecados estavam em Jesus naquele momento. É muito difícil quando a gente vê pessoas dividindo a adoração a Jesus a outras pessoas. É uma covardia sem fim. Quando nós deixamos de adorar Jesus e adoramos outras pessoas e pegamos com outras pessoas para outra pessoa pedir Jesus ou pedir Deus, quer dizer, é uma ingratidão sem fim. Só Jesus pode salvar, porque só Ele pagou o preço dos nossos pecados. Eu senti abandonado. E muitas vezes nós sentimos sozinhos. Muitas vezes nós sentimos que a nossa oração não vai. Parece que Deus virou as costas. Parece que Deus não ouve. Mas Deus ouve sim, irmãos. Deus está igual o pai do índio lá. Do indinho, do adolescente. Está lá nos vigiando. Quantas vezes nós estamos dormindo. Quantas vezes vem demônio. Você sabia disso? Tem demônio que vem em nossas casas à noite. Tem demônio que fica tentando a gente à noite. E às vezes a gente nem vê. Já teve vez de eu sentir que tinha demônio no meu quarto. E eu repreendo, não fico com medo, mas eu repreendo. Martim Lutero estava sentindo uma presença ruim à noite. Você acha que veio para o Martim Lutero, não veio para nós também? Pode vir, meu irmão. Martim Lutero estava sentindo a presença ruim, um negócio ruim. Ele estava dormindo, acordou um negócio ruim. E ele ficou inquieto, falou: mas que trem ruim, um sentimento ruim. Quando ele olhou, o diabo estava no canto do quarto dele. Se fosse você fazia o quê? Ai, Deus. Ele olhou e falou: é você? Virou para o canto e dormiu. É você? Virou para o canto e dormiu. Quer dizer, o diabo ficou sem graça, né? Foi passar medo nele, ficou sem graça. Então, existe uma proteção. Deus abandonou Jesus, porque Jesus estava carregando o nosso pecado. Terceira pergunta. Deus pode ter muitas razões para se calar em certos momentos? Vou repetir de novo. Deus pode ter muitas razões para se calar em certos momentos? Sim. Preste atenção então. Cada situação é diferente. Mas podemos confiar que Deus está no controle de tudo. Aí nós lembramos bem daquele versículo que eu gosto de falar. Eu acho que alguns já decorou ele, tanto eu falar aqui. Fala junto comigo: sabemos. Sabe nada. A hora que vem o problema, você fica desesperado. Meu Deus do céu. Aí você fala: sabemos. Eu falei lá na igreja: sabemos. Sabe nada. Às vezes, quando vem, a gente desespera. Romanos 8, 28. Fala: sabemos. Fala junto comigo: sabemos. Mas agora é para saber mesmo. Fala, Paulinho, bem forte. Fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito.
todas as coisas. Por isso que aqui a resposta fala assim: sim, cada situação é diferente. É porque talvez para um é uma coisa, para outro é outro, para outro é outro. Mas todas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas podemos confiar que Deus está no controle de tudo. Quem vai crer? Quando vir uma dificuldade, você vai saber que Deus vai transformar aquilo em bênção. Cada situação que vem em nossas vidas. Você lembra quando eu falei do bambu? Por que o bambu é forte? É porque ele tem aqueles gomos, né? Aqueles nó. Cada nó daquele é uma fase que o bambu passa. Então, a nossa vida é como o bambu. Se a nossa vida não tivesse essa fase de dificuldade, de nó, de dificuldade, de luta, aí cada um já vai vencendo. O bambu é assim, cada fase. Pode ver, cada fase ele arranca a casca e cria um nó. Né? Então, a nossa vida é assim. Se não tiver essas fases, já vencer essa luta, essas batalhas, nós seríamos um cano de PVC. Né? A gente chega tanto de cano em pé andando, né? E o que acontece com um cano de PVC? Quando vem a dificuldade, ele vai quebrar no meio, não tem um nó que dá sustentação. Então os problemas, as lutas, são os nós da vida que a gente vai vencendo, meu irmão. Então não para. Como que está os seus nós da vida? Como está o seu bambu da sua vida? Se fugir, a gente nunca vai chegar à maturidade. Então, os problemas, as lutas, significa que nós estamos crescendo. Cada dia que passa, cada mês, cada ano, cada década, vai crescendo, a gente vai criando maturidade. Paulo fala ainda que o nosso corpo se corrompa, se vai desfazendo, o nosso interior vai se renovando. Amém, gente? Veja, eu brinco aqui do Dino e tal, e ele fala, não estou tão velho. Aqui a média nossa é 65, 70 anos, né? Talvez Então, não é velho, não. Mas mesmo que nós vamos acabando. Cada dia, é engraçado, cada dia já vai morrendo. A gente vai caminhando para a morte, cada dia já vai morrendo um pouquinho. E logo a gente chega. Logo vai chamar a nossa senha. E a hora que chamar a senha, meu irmão, chamou lá em cima, a gente trema aqui embaixo. É assim que funciona. Ah, meu Deus, mas não era hora de morrer, não, mas chamou a senha, agora tem que ir. Senha sua foi chamada, então não tem choro e nem vela, como se diz, né? Tem choro e nem vela. Não adianta queimar a vela, não adianta chorar, chegou a hora. Por isso que sempre eu falo aquela frase, né? Às vezes, a gente vive como se nunca fosse morrer. E morremos como se nunca tivesse vivido. O que é isso? A gente viu como se nunca fosse morrer. A gente tem que pensar na morte. Eclesiastes fala, o sábio pensa na morte. O sábio pensa no dia que vai morrer. A pessoa sábia tem que preparar para morrer. O insensato leva a vida de qualquer jeito. E a hora que chegar a morte, fala, não queria morrer agora. Eu tenho muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer? Faça, irmão. Enquanto está vivo. Vamos fazer. Enquanto estamos vivos. Quarto. É quarto mesmo? Ou não, gente? Você deixou sozinho. Eu falei o 3 ou o 4? Agora é o 4, né? O primeiro é... Vamos repetir então para a gente ver se grava. Porque às vezes Deus se cala na Bíblia. Segundo, todo cristão passa por esse tempo de não ouvir a voz de Deus? Sim. Terceiro, Deus pode ter muitas razões para se calar em certos momentos? Sim, tem vários problemas. Vem Deus cala. Por que Deus calou? Não sei, depois você pergunta a ele. Chegar lá e falar, Deus, por que o Senhor calou aquele momento que eu mais precisava? Eu calei. Agora nós vamos entender por que... Vamos entender então, o quarto agora. O silêncio de Deus pode ser o trabalhar de Deus em nós? Ah, sim ou não? O silêncio de Deus pode ser o trabalhar de Deus em nós? Sim. Às vezes a gente ora por alguma coisa e Deus não responde, porque Ele já falou em alguma vez para nós, só que a gente não obedeceu.
Nós não obedecemos. Aí Deus cala. Sim, Deus trabalha no silêncio, pois mesmo nos momentos em que Ele cala, está trabalhando nas nossas vidas. Mas como assim? O silêncio de Deus vai provar a nossa fé, meu irmão. Você acha que toda hora se fosse automático, né? Hoje as coisas estão tão rápidas, né? Fui na farmácia sexta-feira, estava em Atibaia, levar a pastora fazer uma tomografia, e cheguei na farmácia e o meu 4G estava ruim, o da farmácia estava ruim, na hora que estava passando lá o Pix, o negócio caiu, foi uns 15 minutos ou 20, a gente fica 15 minutos, parece que é uma eternidade, né? As coisas hoje estão tão automáticas, às vezes a gente ora e quer que Deus responda, tá? Orou, Deus responde, e às vezes Deus não responde. O silêncio de Deus pode ser o trabalhar de Deus em nós? Sim. Quantas vezes a gente precisa de uma resposta de Deus? Amanhã cedo, e passa a noite orando, lendo a Bíblia, pelejando, e Deus não fala nada, e vai chegando a hora, e vai chegando o momento, você fala, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não ouvi de Deus, e talvez na última hora, uma coisinha assim, papo, é Deus falando, tá? E quantas vezes nós perdemos sono? Será que eu estou falando alguma besteira aqui? Quantas vezes nós perdemos sono pensando no amanhã? Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assim. Primeira coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá, você não dorme, fica a noite toda, vou fazer assim. No outro dia acontece tudo ao contrário. Você não conseguiu fazer aquilo que você falou, você perdeu a noite de sono e vai acontecer de outra maneira diferente. Quem crê que Deus realiza sonhos? E quando Deus realiza, é melhor do que os nossos sonhos. Você lembra das 3 árvores? Lá em cima de um rochedo, lá de um penhasco. Uma árvore olhou para a outra e olhou para o vale assim e falou, eu gostaria de ser um baú para guardar aquelas joias mais preciosas. Guardar ouro, diamante, que é as pedras preciosas. A outra falou, eu queria ser um barquinho daquele lá para carregar pessoas importantes. Reis, rainhas, pessoas importantes. A outra falou, não, eu quero ficar aqui mesmo, crescer tanto, para quando as pessoas passarem lá embaixo, todos eles passar e levantar os olhos e ver eu, falar, que ar bonito, todo mundo vai olhar para mim. Era sonhos, né? Mas um dia o lenhador foi lá e cortou as 3 árvores. Pronto. Quantas vezes nós achamos que o nosso sonho morreu? Acabou. E elas olhou e falou, e agora? Aí a primeira árvore cerrou, aí virou cocheira para colocar ração para animal, para gado, para vaca. A segunda transformou num barquinho de pesca. Barquinho de pesca é cheiroso, né? O que vocês acham? Hein, seu Correio? Barquinho de pesca é cheiroso, né? Carregando peixe, aquelas coisas. E a outra terminou numas vigas lá num depósito esquecido, guardado lá no fundo. Fala comigo, mais um dia. Quem crê que tem o dia? Que Deus muda a nossa sorte. Mais um dia. Uma noite muito bonita. Uma jovem deu à luz um filho e colocou naquela cocheirinha de alimentar os animais. Não tinha um berço, colocou naquela cocheirinha, naquele coxinho de alimentar os animais. Aquela árvore ainda tinha sonho, né? Mas tinha morrido, parece que tinha morrido. Mas aí ela percebeu que o céu estava em festa e as coisas mudou. Ela falou, olha, meu sonho cumpriu muito melhor. Não é só guardar uma joia, aqui está a joia do céu e da terra, o tesouro salvador do céu. A outra, quando foi um dia, os discípulos remando naquele barquinho que foi feito com aquela árvore, e tinha um homem deitado e dormindo lá no barquinho.
no porão. E veio uma tempestade, e aí o barquinho falou, agora nós vamos acabar mesmo, né? E aí o João foi lá, acordou, Senhor, mestre, tempestade, o senhor não importa nós morrer e tal. Aí Jesus levantou e falou, vento, mar, quieta, e acalmou. Aquela árvore falou, aqui está a pessoa mais importante do céu e da terra que eu estou conduzindo agora. Os nossos sonhos, o sonho se cumpriu. Carregou a pessoa mais importante de todo o universo, de toda a criação. E logo depois, meu irmão, alguns tempos depois, aquela viga que estava lá guardada no depósito, alguém foi lá, pegou ela e transformou numa cruz, pregou ali, e foi lá e pregou um homem na cruz. Naquelas vigas, ela falou, mas por que tanta crueldade? Por que tanta maldade? Eu queria ser vista, agora eu estou pregando um homem aqui na cruz. Por que tanta crueldade? Aquele homem foi levantado naquela cruz. E hoje todo mundo que vê a cruz lembra do Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por nós. A visão, o sonho da árvore completou melhor do que elas pensavam. Muito além. Deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes a gente fica com muito medo de pregar a bênção, né? Vem já ver por aí, já fica até meio receoso, mas nós precisamos ter um equilíbrio. Né? Mas que Deus quer nos abençoar, sim. Deus quer realizar nossos sonhos, sim. Alguém falou hoje, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, foi? O Reginaldo falou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que fala o versículo, gente? Como que termina o versículo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é demais coisas? É carro, é casa, é dinheiro, é outras coisas. Pode ser próspero, irmão. Pode ser bênção. Seu Correia. Pode melhorar. A gente não pode perder o foco de Jesus. Nós não podemos perder o alvo que temos em Cristo Jesus. Mas nós podemos crescer, nós podemos melhorar, podemos ter um carro melhor, podemos. Só não pode amarrar o coração nas coisas que Deus nos dá. Esse que é o perigo. Jesus não falou que o dinheiro é ruim. Ele não falou que o dinheiro é ruim. Ele falou que a gente não pode ter o amor ao dinheiro. Mas o dinheiro resolve as coisas. Tem que ter um equilíbrio, né? O silêncio de Deus pode ser o trabalhar de Deus em nós? Sim. Deus trabalha no silêncio, pois mesmo nos momentos em que Ele cala, está trabalhando nas nossas vidas. Eu tenho um exemplo bem bom nesse aqui, tá? Quando Deus cala, quando não ouvimos nada de Deus. Vê gente, ora e parece que não acontece. É o trabalhar de Deus. Quando Deus cala, Deus está trabalhando. A mulher cananeia, não precisa abrir, já estou estourando o tempo. A mulher cananeia, Mateus, se quiser marcar Mateus 15, 21, fala da mulher cananeia. Ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali e ela tinha um problema familiar. Quem lembra o problema que aquela mulher tinha? Alguém lembra aí? Lembra, Demar? Você lembra o problema familiar que aquela mulher tinha? A mulher cananeia. Dos cananeus. Ela tinha um problema familiar. A sua filha estava horrivelmente endemoniada. E ninguém conseguia expulsar, ninguém conseguia tirar aquele demônio. E ela estava desesperada. Horrivelmente endemoniada. Depois você lê, marca aí, pelo menos alguém marcando já está ótimo. Mateus 15, 21. Poucos versículos falam dessa mulher. E ela falou, Jesus está passando com os discípulos, eu vou lá. Eu quero que Jesus resolva meu problema. Ela era cananeia, não tinha nada a ver com o povo judeu. Outro povo inimigo de Deus. Cananeus. Dos cananeus, cananeia. E ela chegou, clamou Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada.
Jesus, filho de Davi. A Bíblia diz que Jesus não respondeu nada. Jesus não respondeu nada. Ficou calado. Aí, como um bom crente, ruim falar essa palavra, crente, né? Cristão é bom, né? Como bom crente, a gente vai falar, eu fui, fiz a campanha, orei, e por diante de Deus, Deus não respondeu. Aí vem apertar o pastor, por que, pastor? Fala para mim, por que Deus não respondeu? Não sei, é o silêncio de Deus, né? É Deus agindo na sua vida, talvez Deus quer falar alguma coisa com você e tal, né? A mulher desistiu? Vai, igreja, eu vou parar. A mulher desistiu? Não, o que ela fez? Continuou clamando a Deus, a Jesus. Jesus, filho, e perturbou a multidão que estava ali. E os discípulos falaram, não aguento mais essa mulher gritando no nosso pé de ouvido aqui. Sabe, quando alguém chega, a mesma coisa, gritando. A mulher foi e Jesus está indo, caminhando, o povo está indo. E ela continuou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela expôs o problema dela. Ela não ficou com vergonha de expor o problema. Tem gente que quer... O que você quer que ore, irmão? Ora para mim. Eu quero que Deus abençoe. Eu quero uma benção de Deus. Qual que é o problema, irmão? Minha barriga está doendo. Estou com um problema sério. Sabe? Que a mulher do fluxo de sangue, né? Tocou ela. Ela põe no coração, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Quem falou para ela? Ninguém. Quem que falou para a mulher? Ela mesma, ela põe no coração, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Imagina uma pessoa que tem quantos anos? 12 anos com hemorragia, uma mulher com 12 anos sangrando direto. Fraca, anêmica, ela não podia nem estar no meio da multidão. Se pegasse ela, ia ser apedrejada, porque não podia, não pode sair. E ela foi se arrastando, imagina a multidão, e tocou em Jesus e foi curada. Aí Jesus falou, alguém me tocou. Eu disse, mestre, olha o tanto de gente aqui. Vamos pôr 5.000 pessoas aqui em volta do senhor aqui. Não, alguém me tocou. De mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a mulher toda envergonhada. E Jesus falou, quem me tocou? Alguém me tocou. A mulher falou, foi eu, Senhor. Quer dizer, ela expôs, né? A mulher cananeia não parou de clamar. E os discípulos falaram, despede ela, vem clamando atrás de nós, já está perturbando. Aí Jesus parou e falou para ela, falou, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto, eu estou orando a Deus, estou orando a Jesus, achando que ele vai me curar. Aí ele fala que eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sou cananeia, tem nada a ver com Israel. Ela desistiu, gente? Não. Ela prostrou aos pés de Jesus e adorou. Falou, Senhor, socorre-me. Aí Jesus falou, né? 3 campanhas que eu fiz, 3 vezes que eu fui com 3. Agora sim, agora Jesus respondeu. Aí Jesus falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. O que Jesus está falando? Na nossa casa a gente pega o pão, os filhos como pão. Depois, se sobrar, nós jogamos para os cachorros. Mas não é bom pegar o pão dos filhos e lançar para o cachorrinho. Chamou ela de quê? Cachorrinho. Se tiver uma restoinha aí. Aí não, Jesus. Eu estou humilhando, falando meu problema familiar aqui. Eu achei que o senhor ia responder. O senhor fala que não é bom pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Ela desistiu? Não. Foi a hora que ela prostrou e adorou, né? Depois você lê direito lá. Adorou. Quando ela adorou, Jesus deu um brado, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como queres. Desde aquele momento a sua filha ficou curada. O silêncio de Deus muitas vezes é para não explicar. O silêncio de Deus fala. Estou encerrando já. O silêncio de Deus pode ser uma resposta? Sim ou não, gente? Muitas vezes o silêncio de Deus pode ser uma resposta? Sim.
O silêncio de Deus também é uma resposta. Às vezes, quando Deus se cala, Ele está dizendo, espera. Amém, gente? Quem está entendendo? Deus não respondeu? É um silêncio, então espera. Pode ser um tempo para aplicar aquilo que já aprendemos de Deus, lembrando as coisas que já ouvimos. Talvez tenha algo que Deus quer falar, renovar em nossa mente. Ou pode ser um sinal que precisamos mudar algo em nós. Quando Deus cala, é uma resposta. Pode ser uma resposta. Amém, amados? Que Deus possa estar falando e possa estar calando para que nós possamos entender. Que nós possamos entender o que Deus quer para esses dias. Amém, amados? Vamos estar atentos no que Deus está fazendo. Às vezes precisamos de estar atento, né? Às vezes Deus está falando, está a resposta clara, mas nós não percebemos. É um ponto muito difícil. Jesus falou que quando a vinda, ele fala lá, terminando Mateus 24, né? Quando ele fala que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento. Comprava, edificava, tal, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será a volta do Filho do Homem. Então fala que eles não perceberam. Até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Nós precisamos estar atentos no que Deus está fazendo nesses dias. Existem muitas coisas aqui. Lê Mateus 24. É o momento da gente estar lendo Mateus 24. Guerra, rumores de guerra. Nós até acomodamos com a guerra lá da Rússia, né? E depois a guerra de Israel, a gente já quietamos também. Mas tem guerra, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, catástrofes. Estamos passando no Rio Grande do Sul. Então as coisas estão acontecendo. E pode ser Deus falando conosco. Né? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que abre bem os nossos ouvidos nesses dias. Oh Deus, põe a mão do irmão que está do seu lado aí, ora com ele. Pai, nós colocamos na tua presença nossas vidas como irmãos, oramos por aqueles que estão passando lutas e dificuldades, oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Cada lar aqui, Senhor, os nossos lares que estão enfermos, Senhor. Aqueles que por um motivo ou outro não estão aqui, mas que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um. Fala conosco, Senhor. Obrigado por esse momento que nós estivemos aqui, possamos ouvir a Tua palavra, o louvor, a adoração a Ti, Senhor. Toda honra e glória é dada a Ti, Senhor. Todo louvor é dado ao Senhor. Ensina a gente a ouvir de Ti, Senhor. O Senhor abriu um novo e vivo caminho, onde cada um de nós podemos ouvir do Senhor. Não é só um clero, não é só um grupo especial que pode ouvir do Senhor. Todos nós podemos ouvir de Ti, Senhor. Todos nós podemos ter experiência com o Senhor. Todos nós somos chamados para ministrar o Senhor. Todos nós somos chamados para ouvir do Senhor. Então afina os nossos ouvidos. Oh, meu Pai, que possamos crescer no relacionamento com o Senhor. Relacionamento de aliança. Possamos ouvir do Senhor falar, possamos ouvir o que o Senhor está querendo, e possamos sentir a Tua presença. Oh, meu Pai, sabemos que o Senhor não nos abandona, Senhor. Oh, como aquele pai daquele índio, que não abandonou, foi a noite toda vigiando ali, para que nada de mal acontecesse com o seu filho. Assim é o Senhor conosco. Às vezes estamos dormindo, às vezes estamos viajando, às vezes estamos pegando estrada, e o Senhor está conosco, livrando de tantas coisas. O Senhor nos livra, Senhor. Oh, ensina a gente a sentir a Tua presença cada dia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.